pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula de tecnologia e inovação, né, professora Carla? Exatamente. E o que é que a gente vai tratar hoje? A gente vai continuar falando aí de ciência e tecnologia, mas a gente vai avançar nos nossos conceitos. Professor Tiago, eles já assistiram aquele vídeo que a gente gravou no Espaço Ciência. Já é um spoiler, né? Exatamente, né? Ou seja, como a gente está falando de tecnologia e inovação, você viu ali, né, a professora Carla mexendo num computador gigante, apontando um bocado de zeros e uns, né? E o que é que isso tem a ver com o que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai tratar muito da questão do digital, no sentido de que como é que a gente vive nesse mundo cheio de coisas digitais, né? Que a gente chamou lá na primeira aula, com a participação da professora Márcia Nogueira, de cultura digital, né? Exatamente. Você aí é um usuário digital? Será? É sim, nós somos, todos nós. A cultura digital, ela molda a nossa comunicação, ela vai moldando a nossa sociedade. Então, quando você, porventura, pergunta aí ao seu pai, sua avó, seu avô, como é que vocês se comunicavam antigamente? Como é que eles vão responder, Tiago? Ou seja, essa comunicação era muito diferente do que a gente faz hoje, né? Ou seja, parece que a todo momento a gente está disponível à comunicação, né? A gente usa o WhatsApp, a gente usa aquelas mensagens que são diretas lá nas redes sociais. Então, esse tipo de comunicação imediata, né, já é uma maneira da gente começar a refletir de que é uma diferença muito grande de que eram em gerações passadas. Mas não é só a comunicação não, né? Não. Não era só a comunicação que mudou, não. Claro, eles escreviam carta, eles tinham um telefone fixo. Minha avó disse que procurava telefone em uma lista telefônica. Gente, nós temos um celular hoje, então tudo mudou. E o mundo está mudando cada vez mais, a gente já viu isso. Mas, quando você vai se locomover, você consegue ver o horário do ônibus por um aplicativo. O Pix hoje, dinheiro digital. Antigamente só tínhamos o dinheiro em papel, a moeda. Tudo evoluiu e a gente preparou um vídeo, porque esse uso do digital no contemporâneo, minha gente, a gente precisa pensar um pouquinho qual é a nossa responsabilidade nisso e o que é que a gente tem que fazer dentro da sociedade. Então a gente preparou um vídeo, não foi, Tiago? Exatamente, né? E a gente vai perceber o seguinte: pode parecer que no vídeo a gente está dizendo que é melhor hoje do que era antigamente, né? Até porque você vê aí pessoas de outras gerações que nasceram com outras práticas, outras maneiras de se comunicar, outras formas de ouvir música, assistir a um vídeo, né? Essas formas que eram antigas, hoje em dia você vê muitas pessoas dessa geração usando de uma forma que... Sim, meu pai assiste o YouTube tranquilamente e na geração dele isso não era tão comum. Então as pessoas, ainda que não dessa geração que você faz parte, né? Que a gente já é de outra geração, né, Tiago? Não tão longe. Mas as pessoas começam a se atualizar. A cultura digital é isso, trazer as pessoas para dentro da cultura digital e começa a moldar a comunicação de fato. Então, confere aí esse vídeo. Você já parou para pensar que o uso do digital vem crescendo bastante nos últimos tempos e que o digital mudou a sociedade? Isso mesmo. Se você perguntar aos seus avós, ao seu pai ou à sua mãe como eles se comunicavam, você corre o risco de escutar que era por meio de cartas, telegrama, telefone fixo ou orelhão. Hoje em dia, a comunicação é muito mais rápida, pois temos a internet. Com ela, a gente faz ligações até mesmo para pessoas que estão lá do outro lado do mundo. E o WhatsApp? Impossível alguém não ter. Com o WhatsApp, a gente manda mensagens rápidas, faz chamadas de vídeo, manda arquivos, fotos, músicas e muito mais. E vamos falar de dinheiro, que é bom e todo mundo gosta? Antigamente era preciso andar com dinheiro na carteira, agora é só fazer um Pix. Ou seja, basta ter dinheiro digital, você nem precisa mais estar com dinheiro de papel. E para se locomover, será que estamos usando muito o digital? Com certeza, não é? Hoje a gente consegue ver o horário do ônibus, chamar uma moto ou um carro, tudo por um aplicativo digital. Viu que estamos usando o digital muito mais que os nossos pais e avós? Ou seja, estamos usando o digital muito mais agora, no tempo contemporâneo, do que em outras épocas. E aí, percebeu que nesse vídeo, né, a gente faz essa reflexão que a gente discutiu antes de assisti-lo, é essa coisa de que práticas que a gente utiliza hoje com o uso do digital
em comparação com gerações mais antigas. Mas a gente vai voltar um pouco, né, Carla? Aquela questão da primeira aula, quando a gente fala do que é digital, sim, né? Sim, sim. Porque você viu no vídeo, quando a gente afirma que você consome o digital o tempo todo. E aí você pode estar me respondendo daí, não, professora, eu não estou com o celular o tempo todo. Mas, mesmo assim, que você não esteja com o celular, você está consumindo o digital. Por quê? Porque o digital é o quê, Tiago? Não é? Essa coisa do digital, a gente vai perceber, né, refletindo o que a gente trouxe na primeira aula, de que digital é uma forma de que tudo que a gente produz, né, o que eu estou falando agora, essa imagem que você está vendo, minha e da professora Carla, ela está sendo transformada numa linguagem para o qual o computador vai conseguir entender. E essa linguagem é o que a gente chama de uma linguagem digital, né? E a gente vai começar agora a refletir um pouco disso daí, né? Ou seja, esse digital, como é que o computador entende o que é isso que é digital? Lembra do vídeo, do início, aquele vídeo lá no Espaço Ciência, eu acho que você percebeu que tinha muito 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Por quê, Tiago? Não é? Ou seja, é a linguagem, a única coisa que um computador pode entender, vamos dizer assim, é o 0 e o 1. Então, o que ele faz com esses zeros e com esse 1 é justamente virar essa imagem, essa fala que eu estou trazendo agora, isso que você está ouvindo, está vendo, é uma imagem, é um som que foi digitalizado. E, Carla, exatamente. Pede para eles prestar atenção naquele símbolo que tem lá no de ligar e desligar do controle da casa dele. Que símbolo é aquele? Olha, no controle, no celular, no tablet que vocês estão usando, o símbolo certamente vai ser um 0 e 1. Eu já pesquisei, Tiago. Né? E a gente fica muito curioso, assim, como é que o computador ele vai entender esses zeros e esse 1? Agora tem um detalhe, né? Quando a gente for começar a falar agora, Carla, a gente vai separar o computador, vamos dizer assim, em duas coisas. Hoje a gente vai tratar de uma e em outras aulas a gente vai tratar de outra, né? Porque, olha, você usa o computador, não usa? Sim. Você usa o celular, não usa? Sim. Mas se eu perguntasse aquela pergunta de milhões, Tiago, o que é um computador? Né? Na aula passada a gente trouxe um vídeo bem curtinho onde a gente dizia, né, que computador, a palavra computador vem de computar. Computar vem de contar. Então a única coisa que um computador sabe fazer é contar. E conta muita coisa, Carla? Não. 0 e 1. Não é? E a gente vai começar agora a tentar compreender como é que ele faz para contar esses zeros e esses uns. Isso. Só que tem um detalhe, a gente hoje vai se preocupar mais com uma parte física, com o que a gente pega, com o que a gente toca, que é chamado de quê, Tiago? Hardware. Uma palavra que não é nossa, que veio da língua inglesa e que tem muito significado. Né? A gente só consegue entender o que é o computador de fato quando a gente consegue entender o que é hardware. Né? E se você pegar e dar uma googlada, né, como a gente diz, escreve lá, hardware, tradução, tu vai encontrar a palavra ferragens. Vamos refletir um pouquinho sobre o que são as ferragens? Vamos lá? Sim. Eu acho que uma chave de fenda é. Será? Vamos pensar um pouco. Vamos lá. Vê o vídeo, assiste. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí. Hardware. A palavra hardware vem do inglês ferragens. Hardware é todo e qualquer componente ou equipamento físico, tanto dentro quanto fora da tecnologia da informação. De uma maneira geral, qualquer máquina, ferragem ou utensílio, de uma máquina a uma chave de fenda, passando pelo seu celular, computador, é um hardware. Em tecnologia da informação, o conceito se aplica a componentes de dispositivos em geral, como processador, placa-mãe, memória RAM, unidade de armazenamento, bem como dispositivos de entrada e saída, como o teclado, o mouse, monitor, caixas de som, controle remoto, controle de videogame e etc. Ferragens, ferramentas, essa palavra que veio do inglês, né, hardware, a gente tem esse significado, essa tradução. E aí mostra, né, Tiago, que, por exemplo, uma pistola de cola quente que eu uso tanto, que você certamente já usou em trabalhos, é uma ferramenta, então é um hardware. Uma chave de fenda, não é verdade? Então, vamos abrir a nossa mente para o que é hardware. Claro que a gente vai focar aí no computador, no aparelho eletrônico, porque a gente está falando de tecnologia e inovação, mas eu tenho certeza,
que vocês já perceberam que o ambiente aqui é diferente. Não estamos nos estúdios, Tiago. E não falamos no início da aula de propósito, para que vocês, depois de assistirem ao vídeo do Espaço Ciência, ao vídeo do uso contemporâneo do digital e ao vídeo do que é hardware, você entendesse por que a gente está aqui. Estamos aqui numa sala de quê, Tiago? Sala de meta-reciclagem, ou seja, uma sala onde tem uma série de coisas que a gente vai usar, não só nessa aula, né? Sim. A gente veio hoje especificamente para cá, porque a gente, como está falando de hardware, você viu aí no vídeo, né, que vem da palavra ferragens, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma chave de fenda, um alicate, uma tesoura, a pistola aí como a professora Carla mostrou, né? Todos esses elementos aí a gente poderia dizer que são hardware. Só que quando a gente vai falar de tecnologia digital, né, ou seja, na questão das tecnologias da informação, essa palavra hardware, ela está muito mais ligada aos componentes eletrônicos, né, que compõem um computador, né? Mais uma vez, lembrando que o computador, quando a gente está falando, eu estou falando simplesmente daquela imagem lá, daquele desktop, daquele PC gamer ou daquele notebook, mas eu estou falando também aí do smartphone, né? O smartphone é considerado um computador e a gente vai tentar ver nas aulas por que a gente classifica um smartphone como um computador. E você viu aí no vídeo que a gente falou de várias peças assim, né? Ou seja, o que é que compõe esses elementos aí que estão dentro de um computador e como é que essa relação dessas peças ela faz funcionar de forma que aí você está vendo aí pelo tablet essa aula, por exemplo, ou você está vendo aí pela TV o que eu estou falando agora. Então, como é que esse funcionamento se dá? E como a professora Carla trouxe há pouco, a gente vai se preocupar com uma parte que é a parte física do computador, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, esse computador aberto e essas peças aqui, como é que elas orquestradamente funcionam para que o computador funcione normalmente, certo? Então você viu aí no vídeo que eu falei de alguma dessas partes, né, que a gente chama de arquitetura básica de um computador. A arquitetura básica de um computador é quando a gente vai falar dos componentes, como o nome já diz, básico, né? E eu comecei falando lá da placa-mãe, né? O nome placa-mãe, ele faz referência a um componente do computador que vai justamente, a partir dele ali, é onde as coisas vão começar a funcionar. É lá na placa-mãe, por exemplo, onde vai acontecer a tradução, vamos dizer assim. Então é lá dentro da placa-mãe que vai acontecer, vamos dizer, a mágica, né? Ou seja, vai vir lá aqueles zeros e aqueles uns que a gente estava falando, e aqueles zeros e uns vão sendo transformados em outras coisas. Por exemplo, a chamada placa de vídeo vai transformar isso daí em imagem, né? A questão também de transformar em som. Então, a relação desses elementos aí é que vai fazer o computador funcionar. Tem uma outra lá, né, que recebe o primeiro nome igual para as duas, né? Que é a memória e a memória RAM, né? O que é que a gente chama de memória e de memória RAM, né? Você vai ver aí que a memória RAM é uma memória mais imediata do que está acontecendo, né? E a memória normal, vamos dizer assim, né, que a gente chama lá do HD, o hard disk, né, e o SSD, são tipos de memórias que, se você desligar o computador, aquela memória não vai se apagar, enquanto que a memória RAM, ela simplesmente desligou o computador, ele apaga. Comparando com o celular, é mais ou menos o seguinte: você já ficou aí mexendo no celular, abrindo uma aba do YouTube, abrindo alguma coisa do Google, abrindo um aplicativo. Se tu desligar o celular, tu não vai perceber que quando tu ligar novamente, todas aquelas abas, todos aqueles aplicativos estariam desligados? Ou seja, aquilo ali é a memória RAM que está funcionando enquanto você está trabalhando, enquanto você está usando aquele aplicativo. Agora, se tu tira uma foto, se tu grava um áudio, tu vai perceber que tu desligou o celular, quando tu ligar, aquela foto ainda vai estar lá, aquele áudio ainda vai estar lá. Por quê? Porque essas informações foram gravadas na memória do computador, na memória do celular. Tiago, já aconteceu da gente estar trabalhando, né? Digitando no computador, no Word, e aí eu esqueci de salvar. Fiquei desesperada porque eu pensei que tinha perdido, mas quando liguei o computador, o trabalho estava lá ainda para eu recuperar, ou seja, estava nessa memória aí, né? Isso, né? É uma evolução tecnológica hoje, assim, como não era antigamente. Antigamente não precisava nem desligar o computador. A internet acabou, quando tu voltava, teu arquivo não estava mais lá, né? Então,
são essas evoluções que vão tendo, né? Então, percebeu, né? A placa-mãe é onde tudo começa, onde a mágica começa, né? A gente chama placa-mãe porque é no sentido de que nela é que tudo vai estar conectado, né? Então, é a partir dela que vai dar essa orquestração dentro do computador para as coisas funcionarem. Só que a gente está falando, por enquanto, né, Carla, muito dessa coisa interna do computador. Eu ia falar agora, né? Eu estou segurando aqui um mouse, né, Tiago? Que também é um hardware. Então, diferente da placa-mãe, você pode se perguntar, professora, tão diferente, não é? Você viu ali a placa, várias coisas juntas, vários componentes eletrônicos e o mouse, que a gente usa tanto, é um hardware, sendo que é externo, né, Tiago? Exatamente, né? Então, o computador, ele é feito de os hardwares internos e externos, né? No computador a gente cita um bocado, né? Se a gente pegar, por exemplo, se você está imaginando aí um PC gamer, você vai ver que o teclado é um hardware externo, você vai ver que o mouse também, né? Se você coloca um fone de ouvido, o monitor, então todos esses elementos aí que não estão naquela parte interna, eles são chamados dos hardwares externos. E tem um, né, Carla, que é aquele que às vezes salva a gente, né? A gente quer uma coisa, tá no teu computador, como é que a gente faz para levar para outro computador? A gente pega lá, espeta o pendrive, né? Então, o pendrive também é um tipo de software, de hardware, desculpe, externo, porque já está vindo a imagem de software. Já é spoiler, minha gente. Na aula que vem a gente vai falar, não é um pouquinho de software. Exatamente, né? Porque o hardware é a parte física, como a gente falou, né? Ou seja, você tem esses componentes aqui que cada um deles, de maneira orquestrada, vão funcionar. Mas o que é que faz eles funcionarem? Sim, calma. Mostra aí, Tiago, de novo. E, minha gente, vocês perceberam, né? Que gravem essa imagem, porque a gente tem um desafio daqui a pouco, não é, Tiago? Deles produzirem uma coisa. E aí vocês gravem essa imagem que pode ser interessante. Mas vocês perceberam que cada um tem uma função. Exatamente. A funcionalidade. Então, o computador ele só funciona porque essas coisas estão ligadas umas às outras, estão interligadas, tá? Então, o mouse é um hardware externo, mas que tem uma função que só vai funcionar bem a partir de outra coisa e assim vai. É realmente um corpo, né? Vai funcionando aí em conjunto, né, Tiago? Exatamente, né? E aquilo que a gente já trouxe em outros momentos, né? Ou seja, um computador, né? Ele computa, ele conta e retomando aquela coisa que o que vai ligar essa aula próxima é voltando àquela história que a gente falou. Se eu pegar aqui um controle, olha esse símbolo de ligar e desligar. Ele está fazendo referência ao 0 e ao 1, ou seja, a corrente elétrica entra no computador e ele simplesmente vai ficar entendendo. É 0, é 1. Se for 0 eu faço isso, se for 1 eu faço aquilo. Então, essa coisa de ficar jogando 0 e 1, faz, não faz, faz, não faz, ou seja, de maneira orquestrada é que ele vai funcionando. Então, eu peguei aqui um outro controle, ó, ligar e desligar, 0 e 1, né? Se eu pegar essa placa aqui, ó, olha aqui, de ligar e desligar, né? O 0 e o 1. Então, é dessa forma que o computador ele vai funcionar, né? Ou seja, ele vai funcionar interpretando esses zeros e esses uns. E é o que a gente chama, às vezes, em computação, que é chamado linguagem de máquina, que é justamente o que vai funcionar isso daqui. Então, essa linguagem de máquina, ela faz esses componentes, Carla, começar a funcionar. Então, o computador, ele é um conjunto de um monte de coisas que, funcionando de maneira organizada, aparece a mágica, né? Ou seja, essa aula que a gente está fazendo agora, ela está aparecendo para você aí justamente através de um computador. Aí, né, foi modificada, foi transformada em 0 e 1 e aí esse computador está entendendo, né? Exatamente. E tá conecta, Carla, com aquilo que a professora trouxe no início da aula, né? Esse mundo digital que a gente fala é justamente toda essa coisa de que o que a gente está falando, o que a gente está transmitindo para você agora, a maneira como vocês se comunicam, como vocês assistem a um filme, como vocês escutam música, ou seja, é no formato digital, é simplesmente porque esses elementos, eles estão aí no mundo, que esse mundo aí digital é justamente onde esses formatos, eles são trazidos para vocês, são comunicados a várias pessoas através do digital. E agora, Carla, vai chegar aquele momento em que a gente vai começar a trazer o desafio para vocês, e lembrando que esse desafio aí, ele vai precisar que você preste bem atenção. Se não ficou claro, conversa aí com o pessoal, os tutores, e qualquer coisa dá uma googlada lá, tem vários spoilers lá no vídeo, né? Que é justamente tirando aquela parte lá que a gente faz aquelas buscas no Google sobre
hardware, sobre placa de vídeo, placa-mãe, todos esses elementos aí. Diz aí, Carla, como é o desafio dessa semana? Gente, o desafio dessa semana é bem legal porque você vai usar a criatividade. Você vai produzir, você vai colocar a mão na massa. Como assim, professora? Olha, professor Tiago, a gente falou desse digital, desse hardware, o que é hardware. E aí eu quero que você produza, você crie, você pegue algum material. Estamos na sala aqui de meta-reciclagem justamente para vocês entenderem, para a gente transformar as coisas, a gente aproveitar as coisas. A gente tem até aqui, ó, uma mesinha, né, formada aí de caixa de papelão. Então a gente pode pegar alguma coisa e transformar esse material. E é justamente o que vocês vão fazer. Vocês vão escolher um hardware. Você vai googlar, você vai dar uma googlada, você vai pesquisar algum hardware e escolher o seu. Se você escolher um mouse, uma tela, né, a tela do computador, uma placa de vídeo, uma memória RAM, alguma coisa. Exatamente, você vai escolher. Ou seja, o hardware externo ou interno, não importa. E você vai criar. Como assim, professora? Você pode usar qualquer material, você pode usar papelão, você pode usar garrafa PET, você pode usar cartolina, você pode usar o que você tiver aí, mas você vai fazer o seu hardware. Aquele hardware de estimação, cuide dele. E depois de feito, você vai gravar um vídeo de até 1 minuto. Vocês estão percebendo que a gente está pedindo um vídeo? Por quê, professora? Porque a gente gosta de ouvir vocês, de ver vocês, certo? Então você vai, depois do trabalho pronto, gravar um vídeo e falar para mim qual a função desse hardware escolhido aí. Se você escolher um mouse, pega teu mouse, mostra e olha, professora, esse aqui é um mouse, é um hardware interno ou externo, não sei. E você que vai me dizer. E qual é a função dele? Um vídeo de até 1 minuto e manda pra gente. Como é que manda, Tiago? Na plataforma Unirec, tá certo? É bom aí conversar com o pessoal da escola, com os tutores, como é que você manda esse vídeo pra gente. Para que eu e a professora Carla, a gente possa assistir todos os vídeos. E depois, né, Carla, aquele desafio volta pra gente, né? A gente tá aqui, bolou um desafio que é o seguinte, a gente vai pegar, dar uma olhada aí nos vídeos de vocês, e a ideia é pegar cada uma dessas explicações e montar e dizer como é que um computador funciona, como é que um desktop funciona, como é que um notebook funciona. Os nossos estudantes, ou seja, explicando. Quem vai explicar são vocês para os seus colegas. Exatamente. E a gente vai usar o vídeo de vocês, tá? Ah, professora, eu vou mandar, você vai ver. Vamos ver sim. E quem sabe você não aparece por aqui. A gente pode começar, inclusive, com um vídeo seu. Então, manda pra gente, vai ser massa. Tiago, a gente fica por aqui? Exatamente, né? E falando já, começando a explicar. Exatamente, né? Tá certo. Então, assim, esse vídeo que vocês vão produzir aí é muito importante pra gente também refletir na próxima aula, né, Carla? Porque como a gente vai dizer, a placa-mãe, por exemplo, ela faz isso, faz aquilo. Sim, mas para ela funcionar, precisa de alguma coisa que faça ela funcionar. Que é o que a gente vai discutir um pouco na próxima aula, né? A gente vai brincar também na próxima aula, né, Tiago? Exatamente. Será que a gente consegue brincar com software, com hardware? Será? Eu vou dar um spoiler aqui a vocês. O que a gente vai fazer é mais ou menos o seguinte. A gente vai transformar uma coisinha parecida com essa aqui numa brincadeira que provavelmente você já conhece aí na escola, né? Vou deixar curioso. A gente vai fazer a brincadeira no mundo físico e a brincadeira digital. Tá, vai. 1, 2, 3 e... Já sabe qual é essa brincadeira, não sabem? Então a gente, próxima aula, vai fazer com vocês, mas não dessa forma. Exatamente. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.